né? E a gente vem aí falando sobre o livro de Jó. Quero pedir desculpa para vocês pelo atraso, mas eu tive um imprevisto lá em casa, tá tendo uma obra lá, eu tive um imprevisto, tive que resolver. E aí acabei atrasando um pouco com vocês. Mil perdões. Mil perdões. Ó, meu pai tá aqui brigando comigo. Ele falou, você não falou nada. Tá vendo? Não avisei nem pra vocês, pelo menos, que eu ia atrasar. Meu pai tem razão. Tá certíssimo. Tá vendo? É muito sábio. O cara é muito inteligente. Nandinha, faz favor pra tia, que a tia já tá atrasadinha aqui com o pessoal. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. Tudo bom? Essa é a Nanda. E traz um copo com água pra tia, por favor. Né? Então a gente agora, direto do trono, nesse almoço maravilhoso, na presença do Senhor, continuando falando sobre o exemplo de Jó na nossa vida. E vamos que vamos para falar sobre o amor de Jó por Deus, né? Esse homem abençoado aí, né, Marcelo? Oi, Fernando. Fazer um trio. Fernando, você podia tentar entrar aí para poder ver se entra, para a gente aproveitar e fazer um teste aí online. Vamos fazer um teste online, faz uma solicitação aí pra gente. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe faz ao vivo. Jargãozinho antigo, né? Jargãozinho antigo. Oi, Tatá! Tatá entrou. Vamos que vamos. O que a gente vai falar hoje mesmo, Marcelo? Esqueci. Capítulo 14 de Jó. Nem estudei, esqueci tudo. Tô perdida. E agora? Sabe nem mentir. Estudei nada. Inclusive, não sei nem tarefa. Sei nada, nada, nada. Hoje eu tô muito mala. É contigo aí. Comigo? Meu Deus. A pessoa que não estudou. Uhum. Sabe como é que se Então tá chama bom. isso? Hum, Isso se chama a dança circular. hum. É, Ah, peraí. A dança circular. é. Pronto. Eu só Oi, perguntei se Mar. você sabia como é que se chamava. Não disse que eu ia explicar. Tá bom, tudo bem. Desculpa aí. Tá bom. Desculpa por eu existir. Mas você já explicou. Então, Eu tô tentando só lembrar. Você explicou numa live. Eu tô tentando me lembrar. Não foi? Você não explicou numa live? o Tô princípio tentando só da me dança lembrar. circular, 360 graus. Eu Isso, faço 360 e graus. você Pronto, já lembrei, já circula. lembrei, já lembrei, já Eu lembrei. faço e você circula. Eu faço e É, você... é isso aí. Fernando tá Não falando que apareceu pra mandou mim, a não, né? solicitação aí. Apareceu, não. Apareceu, não. Então é isso mesmo. Só entra dois, Fernando. Ó, sou muito mala. Então tá bom. Fazer o quê, né? Mas aí a gente vai trabalhando nisso. A gente vai descobrir várias metodologias de trabalho juntos. Não é Sabe o que isso? que a gente pode fazer, ó? Se o Fernando Hum. tiver disponível aí, se ele quiser, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode começar. Eu saio, você começa com ele, fala com ele até... Porque o capítulo é pequenininho. É mesmo. Pequenininho. Pequenininho não. Ele tem 22 versículos. Hum. Mas se você quiser... Oi, Não, a Fabiana. gente, a gente no final... Tio Marcelo, seu áudio tá baixinho. Meu áudio tá baixinho? Melhorou? Melhorou o áudio agora do tio Marcelo? E aí? Não sei se ele pode, não, que ele tá resolvendo as coisas da escola. Eu já atrapalhei ele bastante, que ele foi lá resolver umas coisas da obra comigo. Então Eu não pode sei se tentar. ele pode, mas se ele puder, a gente vai trabalhando. Mas se não puder também, meu irmão, ele tá aqui do meu lado, entendeu? É só ele aparecer aqui na telinha, assim, a gente resolve também esse negócio aí. A gente tá dificultando as coisas, né? Pra que dificultar uma coisa que é fácil Rapaz, de vocês estão fazendo resolver? rango aí?
Tá Porque tá fazendo cheirando comida aqui, aqui. viu? Tá cheirando aí? Tá. Tá bom? O frango lá embaixo. Tá Então sentindo tá o bom. cheirinho? Então tá bom, olha só. Vamos lá. Jó 14, ele diz o seguinte, ó. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dá atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim. Para uma árvore, uma esperança se for cortada. Há uma esperança se for cortada. Brota de novo e torna a viver. Eu vi isso ontem. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Manda. Profundo, né? Você que não estudou, diga aí. Profundo isso aí que ele falou, né? Profundo, a Quando eu estudava no colégio profundidade militar, das riquezas. tinha semana Oi? de prova. Quando eu estudava no colégio militar, tinha semana de prova. E a prova a gente fazia numa sala de prova. Era tipo umas 200 pessoas dentro da sala fazendo. Não era só a minha turma fazendo prova, não. Era a minha turma e tinha uma fileira do oitava série, uma fileira do terceiro ano, uma fileira da oitava série, uma fileira do terceiro ano. Para evitar cola, sabe? Eles falavam, eles faziam. Uhum. E aí eu esqueci o que eu ia dizer. Aí você esqueceu o que você ia falar? É. Meu Deus. Continue aí. Você falou aí falando em estudar. É. Tá bom, vamos lá. Então, o que que acontece? Muito profundo isso aí que ele falou. Olha só. Lembrei. Ele começa lá, o 1 e o 2, ele fala que... Eu lembrei. Então fala. Rápido antes que eu esqueça. Rápido, porque eu acho que eu tô ficando com um processo de debilidade mental. Minha mulher não gosta não, quando eu Tá falo. repreendido em nome de Jesus, Marcelo. Coisa feia. Então, olha só. Concordo aí, com sua acontece? esposa. Quando eu Verônica, estudava tá lá no colégio certinho. Não deixa ele militar, falar essas besteiras, não. Tá bom. Quando eu estudava lá no colégio militar e aí tinha semana de prova, a gente só podia sair só podia sair da sala de prova quando desse no mínimo meia hora de prova. E tinha umas provas gigantes. Eu fiz uma prova de matemática, por exemplo, que era 16 páginas de prova. E aí, quando dava meia hora, o monitor da turma lá, da sala, o cara que estava tomando conta para ninguém colar, que eram uns 10, ele falava assim, agora, os superdotados, os inteligentes demais, que já terminaram a prova, podem ir embora. Eu sempre levantava e ia, velho. Eu sempre me achava um super inteligente, que eu terminava uma prova de 16 páginas em meia hora. Então é isso que você estava falando aí, que você falou no início. Por isso que eu quis dizer. Eu não lembro mais o que você falou, não. Eu falei que eu não estudei. Então, se não estudou, com meia hora pode sair fora. É isso. Com meia hora posso sair fora? Falta pouco, ó. 9 minutos e 52 segundos. Então vamos lá. Quando a gente não estuda, eu só tenho meia hora para fazer a prova. Vamos lá, vamos lá.
O 1 e o 2, ele tá falando o seguinte, né? Ele começa falando que ele é um homem nascido por mulher. Eu vejo ele reconhecendo ali a fragilidade dele, ele reconhecendo que ele é só um ser humano, que, né, que nasce, que murcha. Você vai lá no Salmo 39, eu anotei aqui, peraí. Eu não estudei não, mas eu anotei, ó. Salmo 39, 4 a 6. Salmo 39, de 4 a 6. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, na verdade. Todo homem, por mais firme que seja, ele está dizendo, todo homem, por mais puro, mais firme, mais reto, mais justo que seja, é pura vaidade. Vaidade. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá entendendo? Tô entendendo. E aí ele fala lá no 6. Não, eu tô lendo Salmos 39. Salmos 39, 4, né? 4, 5 e 6. Aí no 6 ele fala, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então ele está ali reconhecendo que ele não é nada, que ele não é ninguém. Ele está falando assim, me deixe conhecer o Senhor, né? Como se ele estivesse dizendo, me deixe conhecer o Senhor, o meu fim e a soma dos meus dias. Entendeu? Quando é que eu vou morrer? Quando vai acabar? Né? Porque o homem ele nasce sabendo que ele vai morrer, que esse é o fim dele. E por mais que ele seja justo, por mais que ele seja correto, por mais que ele seja puro, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Entendeu? E com efeito, passa o homem como uma sombra e vão e se quieta e amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Quer dizer, fica construindo tesouros na terra e, na verdade, não sabe quem o levará. Quem vai levar o tesouro, né? E para onde ele vai, porque todo mundo vai morrer. Um dia todo mundo vai morrer. Então, ali ele está reconhecendo a fragilidade dele, se você parar para pensar aí. Entendeu? No 1 e no 2. Aí, quando ele pega lá no 3, ele começa falando, né? Ele continua falando que quem é ele para entrar em juízo com o Senhor, entendeu? Ele não é ninguém, ele não é nada. Ele fala sobre não a imundícia, né? O pecado, as coisas contra a vontade de Deus. Aí vai falando sobre os números de meses que ele não pode contar quantos, mas Deus é quem sabe, né? Até que ele chega e falando, né, sobre a planta. Aí ele começa a falar sobre a falta de esperança dele. Eu não tenho esperança. Porque a planta, quando ela é cortada, quando ela morre, né, quando acaba ali, ela começa a murchar, se você corta ela e molha mais um pouquinho, ela pode brotar. Ele está falando sobre uma morte eterna, porque Jesus ainda não veio aí. Jesus Cristo ainda não veio. Então, se a gente só vai para o céu, se a gente cumprir toda a lei, se a gente não tiver pecado nenhum, ninguém vai para o céu. Tá entendendo? Não existe graça só existe o cumprimento da palavra. Na verdade, só eu estou isso. estudando sobre isso hoje, vou falar sobre isso na minha live de amanhã de manhã, mas eu vou dar um spoiler aqui. O que acontece? Quando Deus montou os 10 mandamentos e deu para Moisés, eu vou ler aqui exatamente qual foi. Eu vou ler exatamente qual foi o 20:18. Vou voltar lá no Êxodo 20. Ixi, meu amor, presta sua Bíblia aí. Minha Bíblia acabou a bateria. Êxodo 20, 18? Peraí. Êxodo 20, 18. Vou ler para você então. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor
Não, e o clangor da trombeta. E o monte fumegante e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Continua? Peraí. Não. Tá bom. Na verdade, é os 10 mandamentos. Aí você, a partir do versículo, Êxodo 20, a partir do versículo 1, ele vai falar no título dos 10 mandamentos. Ele está dizendo, então Deus falou essas palavras. E aí está escrito no título o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito e da casa de servidão. E aí ele começa a falar sobre os princípios e sobre as leis de como você não se tornar novamente escravo, né? Como que eu faço para não me tornar novamente um escravo? Eu não vou matar, não vou cometer adultério, não vou furtar. Mas olha só, presta atenção nisso aqui, que nunca tinha me chamado a atenção, e eu entendi isso numa aula agora de manhã. Que é assim, como verdadeiramente o escravo não tem bens, certo? Ele começa a ter bens, e aí o que acontece? Ele não pode furtar o bem do colega, do amigo, né? Ele tem família agora, porque ele não é escravo mais. Então, se agora ele tem família, ele não pode verdadeiramente cometer adultério, ou seja, cobiçar a mulher do próximo. O sábado, ele não tinha sábado. Quando ele fala assim, honre o seu sábado, descanse no sétimo dia, no sexto dia, o que ele está dizendo é o seguinte, é que o escravo não tem esse direito. O escravo é de segunda a segunda. Então, para eu não me tornar novamente escravo, eu estou debaixo da graça. Por quê? Porque não foi merecendo que Deus tirou o povo do Egito. Não foi por merecimento que eles foram salvos. Na verdade, Marcelo, não foi por merecimento, foi pela misericórdia. Eu vejo meu pensamento. Não foi por merecimento, foi pela misericórdia. Entendeu? Porque lá voltando, lá em Êxodo, deixa eu achar aqui. Peraí. Eu quero. Quando Deus fala, que ele fala que ele se lembrou, né? Ele se lembrou dos gemidos, ó. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos e se atentou para a sua condição. Ele teve misericórdia, entendeu? Porque a graça é Jesus. Jesus é a graça imerecida, entendeu? O preço pago é Jesus. Então, ele teve misericórdia. Só para eu concluir. Aí a gente vai lá em Levíticos 26, rapidinho. Levíticos, porque assim, ele começa a decorrer da lei e ali fala só sobre os 10 mandamentos. Mas, na verdade, a lei é muito mais do que os 10 mandamentos, né? A lei vai lá em Números, a lei vai em Levíticos, ele vai, né? Até Josué. Aí, até Josué, né? Quando Josué entra em campo, é que a lei... Aí, vamos lá. Lá no 26, se eu não me engano, é o 46. Deixa eu achar aqui. 46. Eu marquei na minha. Poxa vida. Como é que tá meu áudio aí? Ainda tá baixinho? Eu tô escutando bem. Eu tô escutando seu áudio bem. Mas eu sempre acho ele muito baixo. Mas é porque eu falo alto, né? Então, não sei.
que eu fico com medo de falar muito baixo. Marquei na minha. E aí eu acabo falando muito alto. O Fernando falou que ainda está muito baixo o seu áudio. Eu estou escutando bem, eu estou escutando seu áudio bem. Eu me escutei bem aqui mas agora eu também. sempre acho. Eu não sei se eu vou achar aqui, Marcelo, porque eu não marquei para te falar isso hoje. Uhum. Se tivesse marcado, né? Então, O que acontece? olha só. Quando ele vai lá falando sobre a questão do pecado do seu irmão, né? Ele vai falando sobre as dívidas, sobre ser escravo, porque ele fala que você não pode, lá em Levítico ele fala que você não pode fazer escravos da sua própria das pessoas que são israelitas também, porque eles são sua família, eles são povo seu, eles são seus irmãos. Então você não pode fazer deles escravos. Mas se por um acaso como é que fala? Um estrangeiro enriquecer e você empobrecer, né? E aí você se vender como escravo para ele, você ainda pode ser resgatado, entendeu? Mas como é que você é resgatado? O seu irmão, ou tio, ou primo, o seu parente, ele tem que ir lá e pagar o preço, entendeu? Pela sua vida. E ele vai lá e paga o preço pela sua vida. E ele não pode te fazer de escravo porque ele é seu irmão. Você pode até trabalhar com ele para pagar esse preço aí que ele pagou da sua vida, mas você não pode fazê-lo de escravo de maneira alguma. Uhum. E aí o que ele fala? Ele fala a respeito de que não pode, como é que fala? Não pode ser outra pessoa, tem que ser um parente seu que tem que pagar esse preço, tá? E que aí é onde eu falo assim, que Jesus Cristo, olha como Deus é sábio. Quando Adão e Eva pecou, né, contra Deus, e que o povo começou veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, Deus prometeu que viria um que pisaria a cabeça da serpente, né, e calcaria o pé do filho do leão. E aí ele fala também, quando Moisés está saindo ali do Egito com o povo, ele vai lá e fala sobre o cordeiro cevado, né? Imaculado, sem pecado, que tem que marcar os umbrais da porta. E aí ele fala, só para eu concluir o raciocínio, e aí ele fala o seguinte, que quando ele chega nesse ciclo, que o povo está saindo do Egito, que ele dá as leis, que ele dá tudo isso, ele coloca essa lei, porque eu vou colocar no feed aí, vou colocar na descrição essa lei que eu não estou achando aqui, sobre o pagar o preço. E qual é o preço do pecado, Marcelo? É a morte. É a morte. Você pode pagar esse preço? Eu não. Eu também não posso pagar esse preço, Fernando não pode pagar esse preço por mim, a Renata não pode, a Débora não pode, mas quem pode pagar esse preço por mim? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí ele vem como cordeiro imaculado. Por quê? Porque se Jesus tem pecado, ele tem dívida, ele não pode pagar esse preço por mim. Então ele vem sem dívida nenhuma, entendeu? E ele vai lá e me liberta desse pecado, desse coisa. Então aí vem a graça imerecida, a graça inaudita, entendeu? Mas a Páscoa foi celebrada. A representação da morte do cordeiro e o sangue e a representação do sangue de Jesus foi passado nos umbrais das portas. Então, sim, por isso eu acredito que quando ele fala assim, Deus lembrou-se do povo no Egito e começou a agir, tá entendendo? Começou a agir na vida deles. Ele começou a agir de forma de que eu vou endurecer o coração do faraó, porque o que eu fiz nunca mais será visto e nem esquecido pelo povo
pelos séculos Não, dos inclusive séculos que ele assim foi, manda né? que Moisés registre tudo o que aconteceu para que o Exatamente. povo saiba. Tanto que quando Josué passa o Rio Jordão, ele manda que coloque 12 pedras, que cada tribo pegue uma pedra, coloque 12 Sim, pedras, para que quando sim, os filhos venham, olhem as pedras e e saibam que lembra, eles exatamente, passaram por isso aí. exatamente. Por isso que eu digo, sabe, Claudinha, que houve verdadeiramente uma graça Marcelo, ali, por eu causa da vejo assim, houve representação sempre houve amor. Claro. Sempre houve amor. Então, Entendeu? uhum. Mas não há graça, porque a graça veio por meio de Jesus. Mas sempre houve amor. Ele sempre nos amou. Entendeu? Mas assim, ninguém era digno. Tá. Eu Ninguém vou era pensar, digno de pagar o preço, ninguém era digno de ser, não, de não, dar a não, liberdade. não. Então, não, eu Mas a sei, eu tô falando graça, assim. Jesus Cristo, ó, mas a graça já existia, Jesus Cristo já existia, a representação da Sim, morte dele foi feita na Páscoa, sim, né? Na celebração da primeira Páscoa. sim. Então, Não, já então existia eu desde Adão acredito. e Eva. A representação Então, já existia quando ele disse que pois é. mandaria Jesus para fazer. Então, Entendeu? Mas eu ainda então eu entendo acredito que como o povo vivia no Antigo Testamento pela misericórdia. E a partir do nascimento de Jesus, eles passam a viver pela graça. Entendeu? É assim entendi. como eu vejo. Né? Vamos pensar um Vamos voltar pouquinho. para Jó, que a gente já tem 26 minutos. Tá bom. Mas então, e aí, como eu estava falando assim, o que eu estava falando mesmo? Então eu Sobre tava falando isso. assim, que aí ele vai e sai ali ele vê que tudo isso, como ele não tem, que mesmo ele tendo, ele sendo justo perante Deus, assim, digamos assim, né? Ele queimando os incensos, né? Fazendo o sacrifício, porque o sacrifício já era a representação da morte de Cristo. Eles tinham que pegar uma ovelha, eles tinham que pegar, queimar, né? Como Moisés ensinou, para se purificar do pecado dele, para se purificar das coisas erradas que eles estavam fazendo, entendeu? Meu pai tomando banho. E aí, o que que Eu acontece? nem ouvi. Aí ele pegou. Então, aí ele ali, ele começa a dizer assim, quer dizer, ninguém é digno de cumprir a lei, ninguém é digno de verdadeiramente não ter pecado, e se o meu Uhum. pecado não é perdoado quando eu queimo ali o incenso, quando eu queimo ali, quando eu peço perdão a Deus e pratico ali o que Moisés falou, ele tá colocando assim, se ninguém é digno, então eu não sou digno e ninguém sabe quando Você vai. enxerga um pouco de conformidade em Jó, então? São as cinco processos da morte, né? Ele ali já está na fase de aceitação, né? Eu vou morrer Aham. mesmo, não tem jeito mesmo, minha vida acabou, né? Eu também sinto isso. Também sinto uma certa conformidade em Jó, nesses versículos aí do 1 ao 12. E aí ele começa a dizer para Deus assim: olha, Vai falando aí. eu não mereço, né? Eu não mereço, eu não sou digno, e eu não quero nem que o Senhor me leve mais até juízo, sabe por quê? Porque se todo homem é pecador, como é que o Senhor vai me levar a juízo? Eu não tenho mais esperança, como a árvore cortada, meu pai, como a árvore cortada tem esperança de repente nascer novos frutos, novas folhas, novos galhos, entendeu? Eu não tenho mais esperança nenhuma porque eu não sou árvore. Ao contrário disso, o ser humano morre e acabou. Não existe mais nada, entendeu? Aham. E aí ele está colocando dessa forma, ele está falando assim, o homem não se levanta, né? Ele deita e não se levanta. Ele não, ele não volta a existir, né? Se cobre a sepultura e acabou. Não tem mais. E aí ele fala assim, então para de olhar para mim e me deixa ter paz aqui na terra pelo menos. Se vai acabar, se tudo acabou, então, entendeu? Entendi.
Entendi. Vamos pro A gente próximo, só não então? Eu vou concordou ler na questão da graça, né? do 13 a 17. Não, mãe. Não. O Espírito Uai, é o mas mesmo. então, O vamos Espírito é o estudar, tem mesmo que e ser ele não é. bereano, tem que estudar. É. O Espírito é o mesmo, não é de confusão e tá tudo certo. 13 a 17, vamos Exatamente. lá. 14 de 13 ao 17, eu vou ler assim. Por que que tá assim? Jó 14, é? Jó 14, amor. Do 13 ao 17. É porque eu tô sem É porque eu voltei para a idade da pedra. Ha, 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 ha. Eu gosto da Idade da Pedra. Fala sério. É muito bonitinha a Assim o Idade da Pedra. homem. Vou voltar no 12 para eu não me perder. Assim o homem se deita e não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobristes na sepultura e me ocultastes até que a tua ira fosse e me pusestes um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contrarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Tô aí. Pode falar. Pode falar você. Tá bom. Então, olha só, ele tá falando aí ele volta a falar sobre a esperança além da morte, né? Ele fala assim que a morte não prevalece em Israel, né? Então ele vai se colocando aí que ele começa a pensar sobre uma nova vida com Deus. Sim. E começa a tentar se convencer disso. Ele começa a querer ter certeza dessa nova vida com Deus. Você vê assim uma contradição dos primeiros versículos, aonde ele está falando sobre a árvore tem esperança, né? Mas o homem não. O homem morre e é enterrado, o homem vai morrer para sempre, e ali ele fica até que os céus. Ele está citando aí o que Deus vai fazer, o que Deus fala em Apocalipse para João, né? Sobre descansar até que Deus o chame, né? Até que o povo seja arrebatado. E aí ele fala assim, que depois não tem, ele tá falando que não tem esperança. Aí depois ele começa a falar assim, opa, peraí, né? Peraí. Morrendo o homem porventura não volta a viver? Uhum. Né? Ele não volta a viver? Aí ele se faz uma pergunta. Eu acho que o Espírito Santo de Deus tocou ali na vida dele nesse momento também. Hashtag Espírito Santo de Deus operando, né? E aí ele porque chega... ele diz assim, ó, tem uma parte que ele diz assim, que Deus se alegrará nele. Tem uma parte que ele fala assim, Deus se alegrará em mim. Quer ver? Olha só, eu peguei a versão que eu estava antes. Quem me dera me escondesse da sepultura e me ocultastes até que a sua ira passasse. Quem me dera me fixasses um prazo e depois te lembrasse de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias, da minha luta, esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias, eu te responderia, teria saudades da obra das tuas mãos, até contrarias os meus passos, não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada. É isso, eu acho que é no próximo. Ó, lá no 13 ele tá falando, né? O que ele tá falando no 13? Ele tá falando assim, se eu pudesse me esconder da morte eterna, se eu pudesse me esconder da morte, porque ele tá vendo que ele tá caminhando pra morte, pra morrer. Ele tá doente, tá ruim,
eu vou morrer. Então, se eu pudesse me esconder da morte até que o Senhor se lembre de mim, como lembrou do povo lá no Egito e teve misericórdia e curou a vida deles, Sim. né? Então, se eu pudesse me esconder da sua morte até que o Senhor, que a sua ira, que a sua raiva pelo meu pecado passasse, aí ele está falando assim, peraí, calma aí. É o Espírito Santo de Deus, eu acredito, falando para ele assim, peraí, Jó, escuta só, pergunta aí para você mesmo. Mas por acaso o homem não volta a viver? Porque na verdade a carne morre, o espírito volta para Deus e a alma tem uma vida eterna. Então, peraí, do que você está falando? E aí eu acho que ele volta a conversa dele, isso aí eu acredito. Que ele volta a conversa dele. Mas tá certo, isso. Ele volta a conversa dele para o Espírito Santo de Deus falando: chamar-me-ia e eu te responderia. Teria saudade da obra das tuas mãos. Enquanto ele está escondido, fugindo, né? Para não morrer, se o Senhor me chamar, eu vou responder. Como chamou lá a Adão? Lembra Adão? Escondido? Onde é que você está, Adão? Se o Senhor me chamar, eu respondo. E ele fala assim, ó. E tu ficarás contente comigo, pois me criastes. Então me chamarás... Independente do meu pecado. Exatamente. Independente do meu pecado, independente do que eu fiz de errado, o Senhor me ama. Exatamente. Então o Senhor vai ficar contente comigo porque eu não vou fugir do Senhor, eu vou responder, Senhor, eu tô aqui. Eu tô me escondendo só de morrer. E ele fala assim, cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me ver pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Né? Eu vejo aí o Espírito Santo de Deus falando para ele nesse momento. Eu acho que ali, sabe quando você tá naqueles pensamentos ruins da sua vida e aí de repente você começa a escutar uma voz falou comigo, né? Que a gente fala que é a consciência, e eu chamo de Espírito Santo de Deus. Sim. Que começa a falar assim com você, igual quando eu disse para Deus assim, eu queria estar naquele momento em que Jesus estava lá sendo crucificado e eu fui lá e cuspia e depois eu ia lá e colocava a coroa de espinho e aí uma voz, né, o meu consciente dentro de mim, alguma coisa vira e fala assim, mas você estava lá, não lembra não? É isso aí. Quando o seu pecado estava sobre ele, você estava lá. Tudo que aqueles homens fizeram, você fez também. Então você estava lá. Por isso que a graça volta. Por isso que eu acho que a graça volta, sabe, Cláudio? Porque o de hoje seu volta lá. Você estava lá. Hoje você estava lá. Entendeu? Estava lá. Então a graça representada por Êxodo estava lá. Tá entendendo o que eu estou dizendo agora? Eu entendo, mas ainda não concordo. Tá bom, olha só. E aí o que acontece? Deixa só para eu finalizar essa parte. Então o que acontece? Então eu vejo o Espírito Santo falando com ele como falou comigo. O Espírito Santo chega. Sim, Jesus Cristo já era graça. A graça já existia, mas a graça ainda não operava. Entendeu? Por que não? Porque Jesus ainda não tinha pago o preço pelo meu pecado. Então, o que operava era a misericórdia. Era a representação da graça. Entendeu? Era a representação, o que viria para acontecer. Tá entendendo? Ali Deus estava dizendo o que iria acontecer, como seria feito a graça. Entendeu? Através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ainda não tinha se tornado carne. Então, ali era a representação da graça. Ali era como o queimar o incenso, como queimar o sacrifício, era a representação da graça. Os seus pecados eram perdoados quando você ia lá, se purificava, limpava do seu pecado, ia lá, pegava um cordeiro, entregava para o sacerdote ia lá, se purificava todo o povo do pecado, aí ele entrava em secreto lá, e se ele tivesse em pecado, então, se ele tivesse em pecado, então o pecado dele foi perdoado, porque ele foi lá, porque todo mundo pecou. Deixa eu te explicar certo? Quando eu falo sobre graça,
estou falando sobre favor imerecido. Eu não estou Sim. falando sobre... Quando eu falo sobre graça, eu estou falando sobre favor imerecido. Eu estou falando que Deus fez sem eles terem merecido. Tá? Então, por isso que eu falo sobre graça. Quando eu falo sobre graça... Sim, então você está entendendo? falando, na verdade, assim, que Deus fez sem eles merecerem. Tudo bem. Então, ele fez por misericórdia, por amor. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. E não acabam, tá bom. E não A acabam. gente vai conversar pessoalmente sobre isso, para eu te fazer, para eu tentar te fazer. Aí o que acontece? Mas a graça já existia porque Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo... Só que a graça começou a agir quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você está entendendo o meu raciocínio? Não é que ele não existia, mas é que Deus agia através da misericórdia, mas ele sempre representava a graça. Entendi, tá bom. Olha só, nesse versículo... Vamos voltar para Jó, que eu ainda não finalizei, porque a gente está voltando para a graça e eu não tô finalizando o que eu estou querendo falar de Jó. Então, o Espírito Santo de Deus está falando para Jó ali, não é mais Jó, na minha visão. Isso é uma interpretação minha. É Jó falando com ele mesmo. E para mim, Jó falando com ele mesmo é o Espírito Santo de Deus falando com Jó. Entendeu? E aí, o que acontece? Jó vê, o Espírito Santo de Deus está falando para Jó, então não haverá mais pecado, então a sua transgressão não será lembrada, né? Vai ser colocada num saco ou num rio, né? O rio do esquecimento, como a gente fala. Como o monte que esboroa e se desfaz na rocha e se remove de lugar, igual como é que fala? Igual as dunas lá do Rio de Janeiro, que uma época estava de um lado da pista, outra época estava do outro lado da pista, né? Então, ele estava falando assim, tudo prevalece para sempre, tudo acontece para sempre. As pessoas é que não entendem isso. Tá entendendo? Estou entendendo. Então, é o Espírito Santo de Deus. Do 3 a 17, que chama atenção para mim do 3 a 17 é o seguinte, que ele fala assim, que não fica, para não ficar me vigiando, né? Eu pecar. Deus não se alegra e nem castiga, certo? Deus não se alegra e nem castiga as pessoas por causa da transgressão ou da iniquidade. Ele não faz. Só que nós geramos um conhecimento na nossa mente e no nosso cérebro. Tem uma pessoa, Sandra, tá falando, eu me chamo Sandra, sou louco, sou cabeleireira, no momento estou um pouco afastado da minha profissão. Depois de 20 anos que eu já tinha sofrido uma trombose após parto, agora estou... Não entendi muito bem, não. Que eu estou curada em nome de Jesus. Agora estou tratando a trombose que tive há 16 dias e creio que já estou curada em nome de Jesus. Amém. 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 Eu também creio. Também creio. Amém. Em nome de Jesus, Sandra. Olha, simbora. O que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte. Conhecimento, ele vem por dedução ou por indução. Certo? Por dedução, a premissa maior, depois uma premissa maior é a conclusão. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Eu vi os 10 mandamentos, certo? E os 10 mandamentos, ele é negativo. Ele é assim, não faça isso, não roubarás, não matarás, não isso, não aquilo. E eu vejo que, assim, essa é a premissa maior, certo? A premissa menor eu vejo que pessoas que fazem isso, que cometem transgressões, elas são acometidas de algum mal. Premissa menor. Logo, Jó cometeu alguma transgressão porque ele está acometido de algum mal. É assim que funciona a construção do conhecimento na nossa cabeça, ou por indução. Por indução, quais são as evidências de que isso está acontecendo? É quando a gente pergunta, Jó está oscilando entre as duas.
Jó está oscilando entre, nesse período aqui, ele está oscilando entre, cara, está escrito lá, eu dei iniquidade, por causa disso eu estou sofrendo. Mas aí ele volta e fala assim, mas quais são as evidências que eu gerei iniquidade? O que verdadeiramente tem dentro de mim que gerou alguma iniquidade? Nada. E Nada disso. ele até posiciona, Marcelo, assim, ele fala assim, será que Deus está me cobrando das coisas da minha iniquidade? Aí eu Exatamente. acredito que vem a memória dele, assim, da minha mocidade. Aí eu acredito, ou pelos meus antepassados, aí eu acredito que vem na memória dele assim, peraí, mas Moisés diz lá na lei que eu tenho que queimar o meu sacrifício, eu tenho que ser o sacerdote do meu lar, eu tenho que isso, tenho aquilo. Eu deixei de queimar algum incenso, oferecer algum sacrifício pelo meu pecado? Não, não deixei de oferecer. Então, por que eu estou passando por isso? Então, por isso que é muito claro no versículo 15, quando ele diz assim, então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Certo? Porque ele, justamente por causa desse período de oscilação. Como é que a gente está de tempo aí para a gente ir para o 18? Faltam 15 minutos. Pode Então, ir. vamos embora. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando, as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu derrotas ele, se vai para sempre, e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagem, ele não fica sabendo. E se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Eu continuo enxergando ainda a oscilação disso, entendeu? Do conhecimento dele. Buscando a resposta, buscando assim, putz, onde foi que eu errei? Não, eu não errei. Onde foi que eu errei? Eu não errei. Onde foi que eu errei? Eu não errei. Onde foi que eu errei? Eu não errei. Não sabendo ele que ele precisa se voltar para o outro. Ele precisa parar de olhar para dentro, olhar para ele e se voltar para o outro. É isso que Jó precisa fazer. Começar a fazer. Peraí, eu não entendi esse seu raciocínio. Me explica aí, para eu entender. Como assim se voltar para o outro? Desde o capítulo 1 de Jó, Jó está voltado sobre o problema dele, sobre a iniquidade dele, sobre a não iniquidade dele, sobre as coisas dele, e ainda não parou para olhar para o outro lado, para o outro. Por exemplo, até agora, dois amigos dele falaram algumas coisas certas e algumas coisas erradas. Três amigos. Os três amigos. E ele não conseguiu voltar o olhar para se preocupar verdadeiramente com o que os amigos deles estão falando ou pensando. Sim. Entra por um ouvido, sai pelo outro. De pelo menos reter o que é bom que os amigos dele trouxeram para ele. Como, por exemplo, busca do Senhor, como, por exemplo, nenhum homem é justo diante de Deus, que Deus é soberano, então se aconteceu alguma coisa é porque existe alguma coisa para ser trabalhado na sua vida, né? Sim, entendi. Exatamente. E tu? Não, é isso, eu vejo exatamente isso. A pontuação do Espírito Santo falando com ele, porque ele começa. Você percebe claramente que ele se contradiz. Até o 13, né? Ali, ele está dizendo a respeito, antes do 13, né? Até o 12. Ele está falando sobre não haver esperança. Ah, não tem. Boa tarde, Claudinha. Não tem esperança. Até o 13 não tem esperança nenhuma. E quando ele chega do 13 até o 18, ele está falando sobre uma esperança. Então, assim, Exato. Como é que ele chegou nessa esperança? Ele chegou nessa esperança porque o Espírito Santo de Deus chegou e falou para ele, ó, peraí, Jó, tá meio enganado aí. Vamos conversar sobre isso. Lembra aí da lei. O que a lei diz? Uhum. Não existe vida, Sim. né? Não vem um para te salvar. Você tá meio enganado aí. Pensa aí, Abraão não passou por dificuldade, não?
Jacó não passou por dificuldade, não. Isaac não passou por... Vem cá, o que José fez? Que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, Qual foi o que processo foi... dele? Então eu acho que você está meio enganada. Você realmente está lembrando de todas as histórias bíblicas? Ou você só lembra da parte que te interessa? De que se eu não tenho iniquidade, eu não tenho que passar por mal nenhum. José também não tinha iniquidade. José sonhava com as coisas de Deus, José era grandioso, José era muito bem visto pelo pai dele, José fazia as coisas que era corretas e de repente ele está dentro de um poço sendo vendido como escravo, depois ele vai para dentro de uma cadeia. Por quê? Porque ele precisava viver aquele processo para que ele fosse governador do Egito. E para que ele deveria ser governador do Egito? Qual era a importância dele ser governador do Egito? Para ele ser rico, poderoso, e daqui a alguns anos o povo ser como é que fala? Aprisionado? Não, para salvar a humanidade, que ia morrer de fome se ele não estivesse lá para interpretar o sonho do faraó. Então, assim, você está esquecendo dessa parte? Desse processo que José viveu? Ou você é melhor do que José? Você é melhor do que José? Entendeu? Eu concordo, sabe, Regiane? Ninguém sofreu como Jó. Mas, assim, eu acredito que cada um sofre de alguma forma e a sua dor... Por isso que Deus fala assim, que não existe fardo maior do que possamos carregar. Porque... eu não aguentaria sofrer como Jó, digamos assim. Eu não aguentaria sofrer como Jó. E aí Deus sabe disso. Deus sabe dentro do meu coração que eu não conseguiria passar por essa prova. Então ele não me dá um fardo maior do que eu possa carregar. Ele não me dá. Mas de repente um cravo em mim é como se fosse a dor de Jó. Uau, entendeu? É isso que eu ia falar. Então assim, eu não posso dizer... Na verdade é o seguinte, a dor... a gente não consegue medir a dor. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente não consegue medir dor, a gente não consegue comparar a dor. Eu não consigo comparar a minha dor com a dor da Cláudia, com a dor da Regiane, com a dor da Claudinha. Né? Eu não consigo verdadeiramente comparar e dizer eu sofro mais, em mim dói mais, em fulano dói menos. Não posso dizer porque, isso. Assim, a perda... Nem os médicos, Marcelo, mensurador. Dor não existe mensuração. Eles colocam umas carinhas, entendeu? A gente estuda em enfermagem, a gente coloca as carinhas lá bonitinhas e aí você fala de 1 a 10, de quanto é a sua dor. Aí você pega uma pessoa que fez uma cirurgia, que tá todo cortado, que tá todo cheio de sutura, que às vezes coloca a dor dele. Meu pai coloca a dor lá em 2. Se eu tô passando por isso, eu coloco a dor em 20. Entendeu? Então, assim... depende o mesmo procedimento, como você sente a dor. Não vai doer de formas diferentes na outra pessoa. Exatamente. Né? Então não dá para medir, não dá para medir dor. Não dá para medir dor, infelizmente. E aí ele fala assim, ó, como um monte que se a gente já leu, né, do 18 ao 22? Já. Então beleza. Você só não leu, acho que você não leu o 21 e o 22, né? Não? Então, beleza. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Ele sente dores apenas do seu próprio corpo. E só a seu respeito sofre a sua alma. Se recebem honras e eles não sabem. São humilhados e ele não percebe. Ele está falando Mas Deus não. Aqui, né? Oi? Mas Deus não. Olha só. Às vezes meu filho pode ser honrado e eu não saber. Ele pode sofrer uma dor e eu desconhecer disso. Mas Deus não. Sabe? A dor que eu sinto, Deus sente. Quando eu choro, Deus chora. Quando eu me perco, Deus fica muito mal com isso. Ele fica muito triste com isso. Ele sofre as lutas que eu passo.
Ele não tá só ali torcendo por mim. Ele tá ali vivendo comigo aquilo. Entendeu? Um dos processos que eu passei para cura, né? A gente tem falado assim, conte a sua história. Porque você só passa a ser curado quando você começa a contar verdadeiramente a sua história. E um dos processos que eu passei para cura é exatamente esse. Eu me afastei da presença de Deus e como eu tenho um certo conhecimento da palavra, não é muito não. Eu dizia assim, eu tô sofrendo muito com a dor do meu pai, eu tô sofrendo muito com essa doença que meu pai está vivendo, isso está doendo na minha alma e no meu espírito, porque eu amo meu pai. E eu falei assim, Deus me ama também, e me ama muito. Então, tudo que eu fizer que me machuque, que me condene, Deus vai sofrer. Ele vai sentir essa dor. Então, eu comecei a me afastar, entendeu, da presença de Deus para machucar a Deus, para fazer ele sofrer. Eu comecei a escutar a música do mundo para fazer Deus sofrer. Eu comecei num processo de falar palavrão, que eu não gosto de palavrão, para fazer Deus sofrer. Porque eu queria que doesse nele. Então, ao contrário do que tá falando, eu acredito assim, Deus sente, sabe? Deus sente a minha dor. Sim. Ele sente cada milímetro, do meu sofrimento. Entendeu? E eu posso até não sentir a dor do meu filho. Eu posso até não sentir mas Deus sente. E quando o Jó começa a falar assim, que ele fala assim, como um monte que vai de um lado para o outro numa segurança, como a água que gastam as pedras cheias e se arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Mas o Senhor prevalece, né? Tu prevaleces para sempre contra ele. E ele passa, muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. Quando você está afastado dos seus filhos, quando você está afastado, eles recebem honras e ele não sente. São humilhados e ele não percebe. Ele sente dores apenas do seu próprio corpo, do seu próprio respeito e sobre a sua própria alma, né? Entendeu? O que você entendeu daí? Marcelo? Oi. O que você entendeu daí? A gente tem só mais 3 minutos. A graça levou tempo, hein? Levou. Na verdade, Cláudia, eu percebo aqui, como eu falei para você, tanto do 18 ao 21, Jó continua oscilando naquele processo do conhecimento e ele começa a até dizer que Deus não é meio que onipresente, né? Que ele não está em todos os lugares percebendo quando os filhos dele começa a desacreditar disso, eu acho. Sabe? De que ele começa a achar que Deus vai destruir a esperança do homem. Desculpa. Exatamente. Você me perguntou aqui, deixa eu completar, rapaz. Seja delicada. Então, olha só. O que eu vejo é que seus filhos recebem honras e ele não sabe. Certo? São humilhados e ele não os percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a respeito sofre a sua alma. Então, eu acho que ele está dizendo que está meio que um pouco que duvidando da onipresença. Oi, meu pai. Duvidando um pouco da onipresença de Deus. Da onipresença de Deus. De quando ele diz que nós somos honrados e ele não percebe, nós somos humilhados e ele não percebe. Eu acho que é isso. Eu acho que a oscilação quase chegando ao nível de loucura. Ele tá tipo quase a esposa dele, age como louco. Entendeu? E você vê que ele se contradiz muito. Ele começa falando assim, sem esperança, depois ele vai e fala assim, não, que isso? Tem esperança sim, Deus age dessa forma. Aí depois ele fala assim, não, eu acho que Deus esqueceu de mim e vai destruir a esperança de toda a humanidade. Né? Ele vai realmente nesse ponto. De um ponto para outro, de um ponto para outro.
Então, a tarefa de hoje é a seguinte, é como eu tinha colocado lá, a gente tem 29 segundos. Ah, vamos orar e a gente coloca a tarefa no feed, Tá tá? bom. Pode orar. Pai querido, príncipe da paz, obrigado por esse almoço, por essa tarde maravilhosa. Ai, obrigado por tirar as nossas dúvidas a respeito da tua palavra, Senhor, e entendimento a respeito do que é bom, perfeito e agradável.